Amém. Senhor Deus e Pai, queremos te louvar, te agradecer, Senhor, por mais esse momento, Pai, na tua presença. Amém. Reconhecemos que tu és Deus que pode todas as coisas. Nesse momento, pedimos a ti, ó Deus, a sabedoria e o discernimento. Que os nossos ouvidos, nesse momento, Senhor, sejam consagrados a ti, Senhor, para aprendermos mais da tua palavra, Senhor. Para que a tua palavra venha fortificar em nós o fruto que agrada a ti, Senhor. Nos dá o entendimento da tua palavra. Abençoa esse estudo, abençoa o teu servo que irá ministrar, Pai, para a honra e para a glória do teu nome é que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Então, irmãos, deixa eu projetar aqui uma tela. Aqui é do estudo de hoje. Deixa eu só projetar aqui. Vou aumentar agora ela aqui. Pra gente começar. Essa gravação, meu irmão, edita depois? Não tá dando tempo para editar, não, irmão. Infelizmente, não tá dando tempo para editar. Também. Porque, deixa eu só ver onde que foi parar essa tela. Oh, meu Deus, onde tá isso? Então, tá a tela aberta aqui. Eu acho que é esse aqui. Vamos lá. Bem, amém. Esse é esse. Amém. Qual que é que tá aparecendo aí? A queda da humanidade, Gênesis 3, capítulo 4. Tá certo. Vamos começar. Bom, irmãos, então eu pus uma figura aí para representar a serpente, porque a representação que está aí eu achei bem interessante. Então vamos começar lendo o versículo 1, né? Amém. Gênesis capítulo 3. Então, antes de começar, eu vou só fazer um lembrete que da aula passada, a irmã Maria Luísa está dizendo que a internet dela está muito ruim, queria participar. Ela entrou, mas vamos ela tentar novamente. Então, devemos lembrar que o caminho à presença de Deus é uma passagem espiritual dentro do jardim que prefigura o nosso coração. Amém? Amém. Então, vamos lá. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esse disse à mulher, é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos. Deixa eu só... Depois eu vou fazer os comentários, tá? Vou ler direto, depois eu venho voltando aqui. Tá? Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa, para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. Deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Aí a voz do Senhor Deus, e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. Esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, onde estás? Ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu, e escondi-me. E disse Deus, quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse Adão à mulher,
Então disse Adão: a mulher que me desse por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? Disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás mais do que toda fera, e mais do que todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás, e pó comerás de todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor, a tua conceição, com dor darás luz a filhos, dá à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse: porquanto deste ouvido à tua mulher, e comeste da árvore de que eu te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás delas todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que torne a terra. Porque dela foste tomado, porquanto és pó, e pó te tornarás. Chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto era mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda sua mão e tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Irmãos, então vamos aos comentários, né? Então nós vimos aqui, tá? A serpente era a mais astuta das animarias do campo. Então no mundo espiritual tem sempre um representante no mundo material. Isso todas as profecias, elas se cumprem espiritualmente e se cumprem materialmente. Então é uma figura para a gente lembrar que mesmo a serpente sendo um querubim, um anjo, que habitava no mundo espiritual, né, ele encontra uma representação, né, através de um animal, de uma serpente. Alguns autores dizem que essa serpente era apenas um interlocutor, né? Outros dizem que essa serpente era uma materialização, né? De uma forma ou de outra, né, ela está sendo usada, né, pelo inimigo. Então, veja, o Senhor tinha falado no capítulo 2 para Adão o mandamento de não comer. E Adão é que falou para Eva. E a Eva ouviu de Adão o ensino de que não deveria comer da árvore, né? O único ensino que eles tinham, a única proibição que eles tinham é essa daí. O que aconteceu? Né? Ela consegue lembrar, né, do que aprendeu com Adão. Mas aí no verso 3, né, você veja aí: mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis. Quando você olha o versículo lá onde Deus ordena, não tem nada falando de tocar. Né? Ela já tinha algum tipo de receio, algum tipo de medo, alguma coisa, porque ela acrescentou isso, né, ao mandamento. Não? O que quer dizer com isso? Eu percebo nisso aí que ela exagera, né, quanto ao mandamento e demonstra um certo ar de insegurança, que deu à serpente uma deixa para entrar com um contra-argumento. Então, esse diálogo aí mostra várias coisas que depois eu vou comentar no final, que para nós, na vida espiritual, faz muito sentido e para nós sabermos nos defender de ataques espirituais, de guerra espiritual na nossa mente, né, coisas do maligno. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Veja só, a palavra certamente aí, a serpente procura dar uma certeza para a mulher, né, para que ela possa confiar nela, em vez de confiar no Senhor. Muito embora a mulher nem soubesse, na verdade, o que significava morrer, né? Assim como uma criança que a gente adverte sobre um perigo de morte, né, quando a criança quer atravessar uma rua ou colocar um dedo numa tomada, né, aí você fala: olha, isso mata, isso morre, e a criança fica olhando para você com uma cara bem assim inocente, porque ela não entende o que é morte, né? Até que você explique o que significa morrer. Então, do ponto de vista da inocência, eu vejo que a Eva não sabia o que era morrer. Porque se ela soubesse o que era morrer, talvez ela tivesse algo
a pensar a respeito da proposta da serpente. E também nós vemos uma diferença de autoridade, né? A autoridade de Deus e a autoridade da serpente, que no caso aí quer demonstrar algo em termos de certeza que fez com que ela vacilasse, né? Aí, todo esse jogo aí de palavras, né, está trabalhando como duas espadas, né? A gente pergunta assim, poxa, mas como é que existe guerra espiritual? A guerra espiritual, ela acontece na mente e nas palavras. Então, quando pessoas estão em assembleia no mundo, determinando coisas, criando coisas, tomando decisões, as palavras dessas pessoas são espadas, né? Tanto nas assembleias boas quanto nas assembleias más, né? Então, o mundo espiritual, a guerra é por decisão e por construção em palavras, em argumento. É tanto que quando você vai evangelizar, se você não tiver espada afiada em palavra, você não consegue tirar aquela pessoa daquele argumento errado, certo? Então, uma coisa que a gente tem que lembrar é que argumento é espada, palavra é espada, né? Tanto existem argumentos malignos quanto argumentos de Deus, que são a sua palavra, né? Então, ele diz assim, porque Deus sabe, quer dizer, Deus sabe de alguma coisa e não contou para vocês, tá vendo? Olha só, Deus aí tem uma suspeita, que no dia em que dele comer, se abrirão os vossos olhos, sereis como Deus, sabendo bem e mal. Bom, vocês não são Deus ainda, mas você tem um jeito de ser. Então, eu estou te dando uma dica. Olha só, coma, faça isso, faça aquilo. Bom, antes, Deus não sabia, agora Deus sabe, né? Veja só a astúcia, a virada de jogo da serpente. Vou continuar aqui que eu bati o dedo no lugar errado. E viu a mulher que aquela árvore era boa para comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Alguns autores colocam os 3 tipos de pecados que a gente tem na vida, né? Que é a concupiscência da carne, que é boa para comer, concupiscência dos olhos, agradável aos olhos, aquilo que atrai, que magnetiza você, e desejável para dar entendimento, a soberba da vida, querer entendimento, querer entender as coisas. Do ponto de vista de Deus, o Senhor quer que nós entendamos, mas do ponto de vista da serpente, nós não devemos buscar entendimento pelo caminho da serpente, né? Você pode ver que tem uma passagem que o Senhor Jesus vai repreender um demônio e o demônio começa a abrir a boca e ele fala, cala-te. Né? Por quê? Porque a construção do entendimento por vias malignas, como muitas pessoas às vezes ouvem, né, demônios, faz entrevista com demônio, isso constrói já um conhecimento perverso, né, na nossa mente. Nós estamos, então, que buscar as vias do entendimento sempre pelo Senhor, através do Espírito de Deus, que é o Espírito da verdade. Né? Tomou do seu fruto e comeu, e também deu ao seu marido e ela comeu. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Bom, quando ela come, né, eu coloquei aí, e aí, cadê a bela promessa da serpente? Quer dizer que a grandeza de se tornar igual a Deus era só descobrir que estavam nu? Né? Que grande vantagem foi essa, né? Descobrir que estavam nu, ficar com sentimento de culpa, né? Então, veja só, os animais, né, eles estão nus, todos os animais estão nus, e eles não sentem vergonha, né, tá certo? Então, o homem passou a sentir vergonha de estar nu, né, por certo, ele viu Deus vestido de glória e comparou, né, com ele. Ou também alguns autores dizem que o homem estava coberto o seu corpo de luz, né, e essa luz se apagou, ele começou a ver os detalhes do seu corpo. Alguns autores dizem isso. Né? E ouviram a voz do Senhor que passeava no jardim pela viração do dia, então tinha um determinado horário que o Senhor vinha para visitar eles, né? E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, onde estás? Né? E ele disse, ouvi a tua voz lá no jardim e temi porque estava nu. É engraçado que ele elaborou o conceito de nu, né? Porque ele deve ter comparado, né, se sentido acusado, né? E disse-lhe Deus, quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? O que acontece? O Senhor sabia que a única forma deles saberem que estavam nu era se tivessem comido da árvore do bem e do mal. Né? Os animais, como eu já falei, não sabem que estão nus, né? Todos os animais, né? Essa inocência o homem perdeu, talvez porque eles se compararam com o Senhor,
que lhes havia aparecido vestido de glória. Então disse Adão à mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore comigo. Então Adão tinha recebido direto o mandamento direto do Senhor, né, apesar que Eva aprendeu a partir de Adão. Mas a decisão de seguir Eva foi porque ela não consultou a autoridade do marido e já havia comido. Então, quando Adão chegou lá, por certo, Eva já tinha comido, né? Porque, pelo que está dizendo a sequência dos fatos, né? Ela me deu e eu comi. Então, parece que houve uma antecipação aí, né? Que dá para perceber que isso, houve uma antecipação. Não comeram exatamente os dois juntos, né? Porque como ela estava junto só com a serpente, então houve ali um distanciamento, né, do casal ali para poder isso acontecer, tá certo? No livro dos Jubileus e em alguns livros dá alguns outros detalhes sobre essa cena, né? O que aconteceu? Era a hora da adoração. Então, nessa hora da adoração, todos os anjos se dirigiam a Deus, né? E Adão se dirigia a Deus também. E o que aconteceu foi que Eva ficou ali e foi interceptada, né, pela serpente na hora da adoração. Né? Bom, e disse o Senhor Deus à mulher, por que fizeste isso? E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então, veja só, não há nenhuma palavra de maldição sobre a mulher e sobre o homem, mas sobre a serpente há. Né? Então o Senhor Deus disse à serpente, porquanto fizeste isso, maldita serás mais que toda fera, e mais que todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás, comerás todos os dias da tua vida. Então, o que dá para entender, pela biologia, né, as serpentes como gênero de serpente, elas são divididas entre os dragões, que têm pernas, né, os lagartos, e as cobras, né, que são os répteis. Então, mesmo as cobras, elas, pela teoria da evolução, eu não gosto de falar essa palavra, há umas patinhas atrofiadas nela, né? Mas como eu imagino que a serpente tinha mais aparência de dragão ou de lagarto, né, do que a aparência da cobra propriamente dita, então eu imagino que, porque até a palavra serpente no hebraico vem de seraf, porque vem tem a Nehash, né, e tem o seraf também, que é serpente dos anjos, dos serafins, né, que são feitos de fogo. Né? Então tem essa duplicidade de se entender aí, porque que a serpente, né, tinha um formato de dragão ou de cobra. Né? Então aí a gente sempre nas figuras que estão ilustrando, a gente sempre vê uma cobra, mas eu imagino que ela não era como uma cobra, eu imagino que ela tinha patas e era mais como um lagarto ou um dragão. Bom, então aí veja só, e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então por que o Senhor já amaldiçoou a serpente? Né? De pronto, né? Não deu nenhuma chance para ela, porque ela já era resultado de uma queda, né? Satanás já havia caído do céu, porque se não for pensado assim, não tem razão pelo qual você entender por que a mulher estava, aliás, por que a serpente estava sendo amaldiçoada de pronto, né? Sem nenhuma chance de dar explicação sobre a sua atitude. Então a gente vê que aquilo que nós falamos de Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2, onde houve um estado de caos entre os céus e a terra e Deus teve que refazer as coisas, se confirma, porque essa, né, tinha sido a primeira queda de Satanás, do céu para a terra, né? Ou para os ares, vamos dizer assim. Porque Satanás ainda estava influenciando a mente, né? E quando Paulo fala do príncipe da potestade do ar, ele fala de pensamentos. E quando fala de pensamentos, fala de mente. Né? Então, essas abduções, essas coisas que acontecem hoje com extraterrestre e tudo, que são demônios,
tudo acontece no campo da mente. Então, dá para ver que ainda Satanás ele tem uma influência sobre a mente das pessoas, né? Então, pode ser que essa conversa tenha acontecido no campo da mente, não propriamente falando. Alguns autores também falam, como no livro dos Jubileus, que os animais naquela época falavam, né? E que o Senhor tirou a voz deles, de todos eles, para que eles não falassem, né? Até que fosse redimida a criação. Então, isso é uma interpretação que dá. Do ponto de vista da biologia, todos os animais têm cordas vocais que dariam condição deles falar. Isso, pela biologia, dá para comprovar, né? Só falta, talvez, o espírito para falar, né? Um mecanismo espiritual para o entendimento, para os animais emitir voz e elaborar conceitos. Mas isso são comentários judaicos, né? Que são feitos dentro dos outros livros, como o livro dos Jubileus, né? E outros livros que relatam Gênesis. Então, veja o que acontece. Comerás pó todos os dias da tua vida, quando você relaciona com o pó, você relaciona com a natureza humana. Então, o conhecimento do bem e do mal, ele se torna pó para Deus. Mas ele alimenta a serpente. Então, por que ele se torna pó? Porque ele não dá vida eterna. Todo esse conhecimento que a gente adquire na faculdade, né? Todas as técnicas e sabedorias humanas que a gente adquire, né? Principalmente a parte da filosofia humana, né? Não da filosofia como conhecimento de Deus, mas da filosofia como sabedoria humana. Para Deus ela é pó. E esses argumentos do pó, né, eles alimentam ideias. E essas ideias alimentam a serpente. E você, quando se alimenta dessas ideias, você acaba sendo influenciado por uma história que a serpente está contando para a humanidade desde o começo. Diferente da palavra de Deus. E aí, o que acontece? Você pensa numa origem diferente e projeta para o homem um futuro diferente, que é o da redenção. Então, o homem ele quer se redimir pela tecnologia, como hoje a gente vê, né? Esse transhumanismo é uma forma de juntar, né, a semente da serpente com a semente do homem. Então, veja só. Por que a semente da serpente com a semente do homem? Tem um texto que fala lá em Daniel, eu vou procurar aqui, para falar sobre o barro e o ferro. Tá? Para vocês terem uma ideia do que acontece. Veja só. Satanás, ele executa uma tarefa na Terra, né? Desde essa época, né? Na verdade, quando ele foi criado para ser querubim da guarda, né? E ele devia guardar o homem exatamente daquilo que ele mesmo pecou, transgrediu, né? Era de tudo que poderia acometer a consciência humana, ele devia guardar, e ele acabou fazendo o contrário, se usurpando da situação pela qual ele tinha que cuidar. Né? Então, veja só para fazer um comentário, no Daniel capítulo 2, verso 33, fala das pernas de ferro e os pés em parte de ferro e barro da estátua. Está vendo isto quando uma pedra foi cortada, sem auxílio de irmãos, verso 34, a qual feriu a estátua nos pés de ferro. Então, no verso 35, fala de novo do ferro, e no capítulo 2, 41, fala do ferro misturado com o barro. Né? E no 42, novamente, fala do ferro, né? E assim por diante. Então, isso que está acontecendo hoje, né? Não sei se vocês assistiram, né? Eu e minha filha, nós assistimos aqueles filmes que passavam na Globo, que era dos Transformers. Né? Vocês assistiram ou não? Eles vinham de um planeta onde lá os seres desse planeta eles eram feitos de ferro. E eles se moldavam conforme a aparência dele, conforme eles queriam.
O que é interessante é que esse filme, né, ele traz o prenúncio exatamente desse transhumanismo, dessa mistura que está havendo hoje, né, da semente da serpente com a semente do homem. Né? Mas eu entendo que o ferro, no caso, a tecnologia do... Porque, veja só, todas as construções, elas começaram a ter ferro e cimento, que é o barro, né? Fazem 300 anos, mais ou menos. Começaram a... Talvez um pouco menos, uns 200 anos, um pouco menos. Onde se começaram a colocar estruturas de ferro misturado com barro. Então, quando há um tempo atrás, que não tinha essa proposta de transhumanismo, eu imaginava que os dedos da estátua de Daniel, que seria a mistura das duas sementes, barro com o ferro, era as construções que a gente tinha dessa era moderna, né? As pontes, viadutos, edifícios e tal. Mas agora a gente começa a perceber que essa ideia é mesmo dentro da vida humana, né? Dentro do coração humano e da vida humana, de querer transformar o homem numa mistura de ferro e barro, né? O ferro representando a semente da serpente e o barro a semente do homem. Então vejam só, então nós estamos aí da seguinte maneira, a ideia de você criar uma semente com tecnologia, quando são feitos os computadores, a inteligência artificial, hoje a própria inteligência artificial ela está sendo autônoma, ou seja, ela mesma aprende e ela se constrói. Então, quando os cientistas estudam a consciência humana, eles querem entender de onde vem o processo de estar consciente, de dizer, eu sou o Lucas, né? E cada um se sentir alguém. Então, eles querem transferir isso para a máquina. Então, eles colocam lá a máquina hoje como uma inteligência capaz de processar uma informação, mas ainda não chegaram a produzir uma consciência. Mas corre o risco de uma máquina começar a tomar decisões influenciada talvez por poderes espirituais, que seria, no caso, uma decisão maligna, né? De uma semente diabólica que está ocupando um corpo, né? Um corpo materializado na forma de um robô. Existe esse perigo, tá? Então a gente não pode descartar isso no transhumanismo. Inclusive tem cenas dos filmes, né? Do Robocop e de outros filmes que mostram momentos em que ele não consegue tomar decisões porque a máquina atrapalha. A máquina começa a querer tomar decisões. Mesmo nessas guerras que estão aí em iminência de acontecer, eles têm medo que a inteligência artificial tome decisões erradas, né? Então eles estão querendo compartilhar a inteligência artificial com a humana para tomar decisões de ataque em momentos de guerra, né? O uso da inteligência artificial é por causa da capacidade de calcular mais rapidamente e ter resultados para saber criar estratégias, né? Bom, então Deus disse à mulher, multiplicarei grandemente a tua dor e a conceição com dor darás luz aos filhos e teu desejo será para teu marido e ele te dominará. Veja só, aqui tem uma especulação também que é feita, né? Como que ela saberia que ia ter concepção com dor ou sem dor? Será que ela... Porque o Senhor falou bem antes deles pecarem, crescer e multiplicar. Será que eles tiveram filhos lá no paraíso que não pecaram? Né? E ela teve parto sem dor, para depois ter parto com dores? Também é outra especulação. Nós só vamos saber quando o Senhor Jesus voltar. Né? É uma especulação por causa da ideia da dor. Né? A ideia da dor ela é um castigo. Para ter um castigo sobre algo, você tem que ter ideia do contrário daquilo que você estava vivendo para saber o que o castigo está sendo aplicado. E Adão disse, porquanto destes ouvido a tua mulher. Então, veja só, outra questão de autoridade aqui, né? A primeira questão de autoridade foi a questão entre Deus e a serpente, né? Que a mulher passou, não obedeceu o mandamento que ela recebeu por meio do marido e passou a obedecer a serpente, por causa da certeza que a serpente deu, né, de que ela seria Deus. E foi uma grande decepção.
Então, aqui de novo diz assim, porque destes ouvido a tua mulher. Então, o que aconteceu? A mulher foi convincente para ele, né? E ele comeu da árvore que Deus tinha ordenado não comer. Certo? Então, houve aí uma outra questão de autoridade também. Se bem que o Adão ficou numa saia justa porque ele amava demais Eva. Então, ele preferiu, né, comer e, vamos dizer assim, se ela caiu, eu caí junto, então Deus nos recupera. Talvez tenha passado isso pela ideia de Adão. Mas Adão, na descrição dos livros do Jubileu, Adão se converte a Deus e Eva se converte a Deus e são salvos. Por quê? Porque eles esperam o Redentor. Né? E só o fato de crer na promessa do Redentor era a justificação para Deus. Né? E Adão e Eva, no livro dos Jubileus, ele também relata para os filhos o temor a Deus para que eles possam invocar o nome do Senhor. Como Caim matou Abel, a gente vai ver na próxima quinta-feira, né? Quando Caim matou Abel, Abel era uma esperança de se invocar a Deus, e ele estava fazendo algo muito certo, e Caim não. Então ali, quando perde a esperança pela morte de Abel, a Eva fica muito preocupada porque ela quer esse varão, né? Para poder trazer o Redentor. E ela achava que alguns estudiosos dizem que ela achava que a redenção já ia acontecer ali no segundo, terceira geração dela, no parto do segundo, terceiro filho. Ela achava que ela ia voltar para o Éden ali imediatamente, né, junto com Adão. E o interessante é que Adão vive 930 anos e um dia para Deus é como 1000 anos e ele, no dia que comer, morrerá, né? Então, foi esse o mandamento e Adão morreu no mesmo dia. Espinhos e cardos também te produzirá e comerá as ervas do campo. Então, no milênio, também aparece espinhos e cardos por causa do pecado dessa era. Tá? A terra passou a produzir espinhos e cardos e ainda vai continuar produzindo espinhos e cardos. Vai ter lugares inacessíveis para a humanidade, não para os glorificados, por causa de espinhos e cardos aqui na terra. No suor do teu rosto comerás teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó te tornarás. Então, o que acontece? Se eles pecaram e eles eram pó e pó se tornou, qual foi o lucro de Deus em ter criado o homem, né? Porque ele foi pó e ao pó se tornou. Então, quando ele foi feito alma vivente, né, a redenção acontece pela fé, quando ele crê na promessa de um restaurador. Né? O próprio Adão crê. E então, isso é o lucro que Deus tem na semeadura da terra, que é a alma sendo salva, que nós não podemos esquecer disso, que nós somos pó e a pó tornaremos, mas a alma sendo salva é o lucro que Deus tem da sua colheita, da sua plantação, da plantação do homem na terra. E esse castigo que nós temos que cumprir como homens, de comer o pão com o suor do teu rosto, hoje em dia é proibido, né? Vocês podem ver que é proibido trabalhar. Vocês estão vendo aí que tem vídeos aí de gente jogando comida fora, né, comerciantes e tal. Por quê? Porque algumas grandes empresas dominam o mercado e é feito de uma forma, as leis hoje na humanidade é feita para o homem se corromper e se tornar perverso e ladrão, né? Porque há tanta exigência nas leis que não são levadas a reconhecer, né, a dignidade do trabalho. Muito pelo contrário, né? A gente vê hoje, principalmente no nosso país, que roubar, né, é glamuroso. Inclusive, isso foi usado em muitas novelas da Globo, né? E chamou Adão o nome de sua mulher Eva. Veja, o que dá para perceber, né, porquanto era a mãe de todos os viventes, ele passou a chamar ela de Eva, né? Porque depois ela começou a gerar filhos, né? Talvez ele chamasse ela antes de mulher, né? Ish, em hebraico é homem, Ishá, mulher. Ele chamasse ela de Ishá e passou a chamar ela de Eva. Por causa do papel que ela passou a desempenhar como mãe de todos os viventes. Porque até então, pode ser que ela era apenas companheira de Adão. Né? E aí aquela ideia de que houve alguma procriação no Éden é falsa, né?
Então, isso são especulações. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas e peles e os vestiu. Então, quando fala peles, né, dá a ideia de animais mortos, né? Então, essa tradução, ela dá a ideia de animal, algum animal foi morto para que Adão pudesse se vestir. Por quê? Porque eles tinham cozido aqui, ó. Quer ver? Tem uma parte que fala que eles cozeram. Não sei se eu faltei com esse versículo, mas não me lembro agora. Tem um versículo que fala que eles cozeram folhas de figueira, né? Aqui. No verso 7 diz assim: foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. A figueira representa uma planta de cura, né? Então, quando eles cozem folhas de figueira, estão tentando se curar daquele pecado por condições próprias, né? Por justiça própria, tá? E aqui nesse verso está falando de alguém que foi morto, né? Para que eles pudessem se vestir. Então isso faz uma referência a Cristo. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Então a única coisa que o homem teve como uma prerrogativa divina no sentido de se igualar a Deus foi saber o bem e o mal naquela condição, mas vida eterna não, porque olha só, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e come e vive eternamente, porque se ele comesse em consequência disso que ele já tinha comido, ele estaria eternizando o pecado nele, então não teria mais como o homem se redimir. Então, algumas pessoas, quando leem isso aí, acham que Deus estava tirando um direito deles, porque afinal ele tinha dado o direito de comer de todas as outras árvores e não dessa. Então, o que acontece? Deus estava retirando aquele direito. Não, Deus estava protegendo a própria vida dele. Então, isso dá para a gente perceber que quando a gente peca e às vezes a gente perde um direito, quando a gente perde aquele direito, né, porque não dá para você restituir ele daquela forma, daquela maneira, naquele momento. Então nós temos que aceitar a punição de Deus e a disciplina de Deus, porque em vários versículos, não sei se é Isaías ou Jeremias, o Senhor fala, né, do povo rebelde que não aceitou a correção de Deus e a disciplina de Deus, certo? O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Esses querubins ainda hoje continuam a entrada do Éden, pois se qualquer homem quiser por si mesmo retornar ao estado de comunhão com Deus, a não ser por Jesus, encontrará oposição. É preciso primeiro ouvir a palavra de arrependimento e crer no Evangelho para que seja salvo. Então, irmãos, esse aqui é um comentário que eu fiz, né, dessa discussão, e tem mais uma que eu vou apresentar para vocês aqui, para a gente fechar esse assunto do capítulo 3. Capítulo 3, né? Então, lá na sala de aula, eu já estou pondo aqui o material, né, para a gente acompanhar isso aí. Sempre que eu estou falando aqui, vou só explicar o que já aconteceu aqui. Na sala de aula aqui, tem a apresentação do estudo, né? Tem o índice de assuntos que foi daquela primeira parte do livro. Então eu vou projetar aqui para vocês ver aí. Vou parar aqui a apresentação. A guia do Promo. Então, olha só. Aqui
Tá todo mundo vendo aí, né? Quando eu estou apresentando, lembre-se que eu não vejo o que eu estou apresentando, tá? Se vocês postarem qualquer coisa no chat, eu estou só apresentando e não vejo. Sim. Tá. Vamos lá. Deixa eu só mostrar uma coisa aqui. Bom. Então é o seguinte. Então ali tem todo o material do que já foi dado com os vídeos que estão sendo linkados no YouTube. Então tem a primeira aula gravada que não ficou muito boa, tem o material da introdução daquele primeiro livro, né? Material complementar, quando eu falei do mundo dos anjos, que é o da evolução. Tem 3 artigos aqui falando de Evo, né? Da movimentação dos anjos. Capítulo 1 tem a parte aqui da criação, né? Com a aula gravada. O capítulo 2, onde está o centro do universo, também com a aula gravada. A Terra em o seu lugar, né? Tem um material sobre a deriva dos continentes. Aquilo que eu falei, que o universo tem sons, né? Que é como uma orquestra sinfônica, também tem um material lá para vocês verem. Criação dos seres vivos, tem a 4ª aula gravada, né? Hoje nós estamos acho que na 5ª ou na 6ª. É porque o céu parece que tem água em volta dos planetas, né? Então aí eu tenho um vídeo falando sobre as miragens na estrada, né? Infelizmente eu não consegui nenhum vídeo mostrando miragem no céu, né? Aí vem o Jardim do Éden, que foi a aula passada, né? Sim. A criação do homem, a 5ª aula gravada, e tem as 2 árvores do jardim, que é um comentário. E um material complementar sobre o bidélio, sobre o Éden, né? Sobre a localização do jardim, sobre a criação do homem, tem vários materiais complementares aqui que eu tenho usado para fazer a discussão. E hoje nós estamos com a queda do homem, tá? Então eu vou fazer 2 comentários aqui, né? E a tentação da humanidade. Deixa eu mostrar aqui esse. Dá dando para ver aí? Sim. Tá. Então é um comentário rápido sobre essa questão do mal. Por quê? Vocês viram aquele vídeo lá daquele ator entrevistando um rapaz e ele tentando evangelizar, ele falando porque Deus existe, porque o mal existe, né? Vocês viram aí? Estava sendo postado no grupo. Acho que foi no grupo 3. Então, e o rapaz usou de retórica, né? Hoje em dia as pessoas estão se justificando como boas, porque tem sua religião, está sendo oprimida. Por que Deus permite que aconteça as desgraças na terra, fome e assim por diante? E esquecem de que tudo é culpa do próprio homem, que o homem, né, é que precisa reconhecer a sua condição de pecador para poder se reconciliar com Deus. E eles já não. Como eles não têm o pecado como premissa, fica muito justificável, né, você condenar Deus, né, dizendo, olha só, se Deus existisse, não existia isso, não existia aquilo, né, e sentando a culpa do homem, né. Então eu vou ler esse comentário aqui. Quase todas as pessoas e culturas da Terra têm a ideia do bem e do mal, do certo e do errado, do bom e do mal. Mas qual é a origem do mal? Do nocivo, do destrutivo, do perverso? Como é possível que possa existir algo que seja contrário à vida? Após uma investigação crítica, pode-se perceber que a ideia de certo e errado, de bem e de mal, é relativa às circunstâncias e às culturas. O que é certo para um povo é errado para o outro. O que é bom para um pode ser mal para o outro. Quando eu era criança, eu achava que não devia haver insetos, ratos e nem cobras, porque a ideia que eu tinha é que esses seres eram totalmente maus e nocivos ao homem e podiam e podem causar doença e, portanto, não deveriam existir. Mas a minha ideia estava errada, até que eu entendi o papel de cada ser, inseto ou animal na gigantesca cadeia biológica da vida. Eu também achava que a noite era desnecessária, porque ela representava a ideia de perigo e de morte, portanto não devia existir. Contudo, a ideia de mal que eu quero abordar, a origem, não é nenhum desses que eu já citei acima, e sim a maldade, que pode ser praticada por um ser humano tão potencialmente inteligente quanto qualquer pessoa. Um indivíduo humanamente semelhante a mim, mas que é capaz de estrangular uma criança, estuprar e violentar uma mulher, capaz de roubar e matar pelo simples prazer de praticar o mal.
De onde procedem tais atitudes? Que tipo de raciocínio ou sentimento tem uma pessoa que pratica tais coisas? Posso dizer que algumas maldades surgem do descontrole psicoemocional em busca de satisfazer incontroláveis desejos de morte, taras ou ódios. É impossível imaginar que alguém possa ter prazer em destruir ou matar friamente alguém, mas infelizmente esse tipo de pessoa existe e não se pode negar. A maldade possui sua origem além da esfera psíquica do homem. Ela é algo espiritual, cuja origem ultrapassa a existência física. É possível perceber que o desejo de oprimir, maltratar, subjugar alguém pelo medo ou pela força possui uma componente que ultrapassa a escala do tempo. A principal força do mal é o medo da morte. É o medo e a morte, né? Se não existissem esses dois, ninguém se atreveria a oprimir ou a destruir alguém. A morte existe porque existe o pecado, e o pecado existe porque foi originado de alguma forma antes da existência humana. O pecado é toda escolha e atitude contrária à vida. Mas afinal, de onde se originou esse mal? Muitos se perguntam, como Deus pode permitir a existência do mal? O mal é a ausência do bem? Aliás, o mal é a ausência do bem, né? Afirmação. Mas espiritualmente falando, o mal não podia ser cogitado por Deus, porque ele é um ser perfeito e cogitado o mal seria um sinal de erro, de maldade. Mas como então o mal veio existir? Eu acredito que Deus permitiu a sua existência para poder subjugá-lo e destruí-lo eternamente. Se ele não tivesse vindo à existência, ele poderia naturalmente surgir em qualquer outra proposta futura, né, de um paraíso futuro. Tudo que Deus fizesse poderia estar comprometido no futuro por o aparecimento do mal, se ele não tivesse permitido da primeira vez. Portanto, foi sábio da parte de Deus permitir essa possibilidade para poder criar a impossibilidade do mal existir no futuro, uma vez que a redenção da natureza seja completada. O pecado não foi cogitado por Deus na criação, porque ele é santo, mas ele sabia que este tal pecado poderia vir a existir, porque o pecado é a própria dissociação da vida, que mais tarde trouxe como consequência a ruína para a existência humana, a morte material e espiritual do homem e a escravidão da criação de Deus. Eu acredito que Deus sabia da possibilidade da existência do mal nas suas mais diferentes formas: inveja, medo, engano, soberba, orgulho, presunção, etc. O que o Senhor não fez foi trazer à existência tais sentimentos. Ele deixou isso como algo para não ser tocado. O diabo, antes da sua queda, foi constituído querubim da guarda, conforme está escrito em Isaías, em Ezequiel. Mas aguardado o quê? Se antes tudo era puro e não havia pecado. Guardada a possibilidade da criação de Deus vir a cair no pecado e na vaidade, ou seja, na existência sem significado, como muitas vezes se vê hoje em dia, né? Muitas vezes hoje em dia tudo nos parece. Mas Satanás, com sua ânsia de crescer igual a Deus, intentou criar algo para poder se parecer com Deus. Como o Senhor já havia criado tudo que era bom, só restou ao inimigo criar o que Deus já sabia que seria um erro. Dessa forma, ao tentar assumir uma posição fora do seu Criador, ele trouxe à existência o que não era próprio de Deus, e se tornou o pai da maldade, porque ele, como um espírito tornou-se o pai dos atributos que ele deu origem, personificando esses atributos em sua pessoa, perdendo assim o seu estado original, ou seja, a sua identidade criada, para assumir uma nova identidade forjada por ele mesmo. Então, esse papel de forjar uma identidade nova é o que está acontecendo hoje na humanidade. O homem está querendo dar para ele uma nova identidade através da tecnologia, se esquecendo de que nós somos filhos de Adão. A palavra pecado quer dizer se desviar-se do seu objetivo, errar o alvo, desviar-se do propósito para o qual fomos criados. O diabo foi o primeiro a fazer isso. Ele viu no seu cargo de confiança a possibilidade de insurgir-se e tornar-se o dono da situação. Ele cobiçou a glória de Deus e quis ser igual a Deus. Ele usou o seu livre-arbítrio de forma errada. Ele caiu no próprio pecado do qual ele deveria manter afastado de si e da criação de Deus. O Senhor Deus o tinha capacitado para isso. O diabo resolveu abrir mão da sua responsabilidade de guardião e preferiu dar a sua existência a outro propósito, o de ser igual a Deus, coisa para a qual o Senhor Deus não tinha criado. Ele errou o alvo, ele pecou, e como o primeiro pecador, tornou-se pai do pecado e da mentira. A bênção do seu livre-arbítrio se tornou em maldição. O pecado de possibilidade tornou-se fato e escravizou a criação de Deus. Com o homem, isso tem acontecido da mesma forma. É preciso perceber que a existência esteve sempre associada desde o princípio a responsabilidades.
Todos nós somos responsáveis por alguma coisa, por isso é preciso vigiar. Não existe algo mais poderoso que o diabo. Então existe algo mais poderoso que o diabo que pode nos arrastar para o mal? Sim, a nossa livre escolha quando feita de forma errada. Por isso precisamos ser reverentes diante do Criador e sermos sujeitos a Ele, porque Ele é quem faz avançar a máquina da criação. Não podemos ultrapassá-lo por mais capazes e talentosos que somos. Somos apenas criaturas. A Ele devemos tudo, toda a honra, toda a glória e todo o poder. O homem tem usado seu livre-arbítrio para fazer escolhas erradas que comprometem a sua própria existência, esquecendo-se de reconhecer que o dom da vida emana do próprio Deus. O diabo hoje em dia, como não tem a vida em si mesmo, só pode cogitar do que lhes tornou-se próprio, ou seja, o pecado. Este pecado a cada dia procura avassalar a sociedade com violência, drogas, etc. Tudo isso mostra que nada subsiste sem Deus, e afastado dele, por causa do pecado, perecemos. O homem, após o pecado e afastado de Deus, ficou sem compreender o significado da sua existência. Ele procurou muitas invenções, formou as sociedades, aprendeu a lidar com o problema da sua sobrevivência, porém gerou conflitos e ódio. Portanto, esse ser criado por Deus tinha um potencial que, ao invés de ser o guardião da criação de Deus, para que essas coisas não cruzassem a linha de existência, ele preferiu gerar o mal e o pecado. Mas é por meio desse ser e do mal existente é que Deus disciplina seus filhos para tudo que é bom e perfeito. Desta forma, até o mal contribui para o bem dos filhos de Deus. Ser qualquer coisa sem a essência do amor é estar fadado ao erro, ao caos, ao mal. Ou seja, Deus mostrou através da existência do diabo que um ser sublime e perfeito como ele era, pode se tornar totalmente mal quando o amor não existe. Logo, a única forma de salvação é pelo amor. Portanto, a omissão do amor dá prevalecimento ao mal, assim como o apagar de uma luz dá origem às trevas. Irmãos, então tem mais outro texto, que é um comentário também sobre esse capítulo, que é a tentação da humanidade. Isso aqui é para instruir pessoas a respeito de como as tentações acontecem. Eu vou ler também, e depois a gente passa para os comentários. A queda. Coisas do diabo que todos devem saber. Lendo o livro de Gênesis desde garoto, fui sempre impressionado com a passagem da queda humana, ou como muitos entendem, o pecado original. No princípio, aquilo me parecia uma parábola. Teve um tempo que eu deixei de acreditar na descrição literal da queda, até que, vendo Jesus citar a criação do homem nos evangelhos, eu resolvi ler essa passagem com mais cuidado. O que me chamou a atenção naquela passagem foi perceber a forma como a serpente, aquele bicho falante, que na época parecia absurdo até conhecer um papagaio e saber da existência do pássaro Dodô, que foi extinto no século XVIII. Né? Todos esses são animais que falam, tá? O papagaio e o pássaro Dodô foi extinto e eles falavam. Então não é nenhum problema a serpente falar. Seduziu Eva com medo do fruto proibido. Em primeiro lugar, me assustava saber que Deus havia proibido alguma coisa ali naquele paraíso. Afinal, eu achava que, sendo paraíso, nada devia ser proibido. Bem, isso me incomodou até um certo tempo, até eu entender que liberdade sem limites não existe. Além do que, eu entendi que havia uma outra conjuntura anterior atrás daquela árvore, do bem e do mal, da origem daquela árvore do bem e do mal, que dizia respeito à origem de Satanás como tal. Isso eu vou falar daqui a pouco. A princípio, conhecer o bem e o mal era algo, para mim, interessante. Afinal, eu com esse conhecimento poderia me precaver dos perigos da vida. Eu nunca quis ser aquela criança pura que morria cedo de alguma doença e, por ser tão pura, acabava sendo levado por Deus, como eu soube de alguns da minha idade que partiram. Eu sempre pedi a Deus para viver bastante e me tornar um homem sábio e experiente e capaz de me apartar livremente do que fosse mal. Orei desde criança durante muito tempo para ter uma vida longa. Vocês percebem aí que eu achava que o bem e o mal era algo importante para se saber, porque se podia se prevenir, né? Mas olha só. Portanto, saber que Deus nos tinha proibido tal conhecimento também me assustava, pois eu tinha recebido uma educação católica e aquilo era mais um daqueles tais mistérios de Deus que não se podia sequer perguntar algo a respeito.
Naquele tempo eu tinha começado o catecismo e, diferentemente do pai amoroso que minha mãe tinha me ensinado desde criança em casa, Deus começou a aparecer para mim um ser chato e moralista, cheio de regras absurdas, que ia contra as minhas mais pueris necessidades e curiosidades de compreender as coisas. Pois bem, com o passar do tempo, passei a compreender mais as razões de Deus naquele episódio e a entender o merecido castigo de Adão e Eva e de serem expulsos do paraíso. Que na época eu achava muito lamentável, afinal a vida boa que a humanidade poderia ter tinha acabado e havia começado o mundo como o qual sofremos até hoje. Eu não tinha percebido, lendo o texto, que havia outra árvore, a árvore da vida, que poderia ter sido provada antes por Adão e por Eva, e que teria dado a eles a vida eterna. Mas que depois eles tinham comido do fruto proibido, já não podiam mais comer da árvore da vida para que não vivessem eternamente naquela condição pecaminosa. A questão de ter existido ou não Adão e Eva, para mim, está resolvida, pois além da escritura sagrada mencionar o fato, outras culturas não judaicas os confirmam com relatos muito parecidos. Por outro lado, o projeto científico do mapeamento do genoma humano descobriu que todos nós descendemos de uma única mulher, ou seja, a Eva, que foi chamada mãe de todos os viventes, Gênesis 3:20. Esse fato é hoje usado por alguns cientistas tentando ser politicamente corretos, para não se render ao que relato bíblico, aos quais afirmam que o homem descende dos extraterrestres que colonizaram o nosso planeta. Mas aí me surgiu uma pergunta: e os extraterrestres que nos colonizaram, surgiram ou descendem de quem? De outros extraterrestres mais antigos, dizem alguns. Ora bolas. Quando é que isso vai parar e chegar na fonte primária, dizia eu. Então eu decidi crer na Bíblia de acordo com as palavras de Jesus, que é minha fonte infalível de verdade. Voltando agora ao assunto da serpente, eu me perguntava, como é que um bicho daquele poderia falar? Até que eu entendi em Gênesis 6,14, que relata que os extraterrestres, Benai Elohim, estiveram aqui sim, mas depois do pecado de Adão e Eva, né? Para mim hoje, um dia acreditar que uma coisa diferente do homem seja capaz de falar não é nenhuma dificuldade, afinal a ciência acredita que existem seres em outros planetas, que podem até não ser humanoides e têm tecnologia avançada. Se eles têm tecnologia avançada, também eles podem se comunicar ou mesmo falar. Se para eles não é problema acreditar nisso, para mim também não é. Afinal, o papagaio aqui na Terra também fala, portanto eu entendo que algum ser diferente do homem estava ali no Éden, na forma corpórea de uma serpente, e que falou com Eva. Então isso para mim basta. Mas o que mais me impressiona nisso tudo é observar como esse relato explica a origem do mal na raça humana. Vejam a serpente, em primeiro lugar, suscita a dúvida perguntando. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Ela, em primeiro lugar, interroga Eva sobre como Deus havia dito. Ou seja, ela suscita dúvida no que foi dito, tentando dizer, acho que você entendeu mal, será que isso mesmo que Deus disse? Você tem certeza? Aí, com a dúvida na mente da Eva, ela tenta se autoafirmar e afirmar a idoneidade de Deus, aumentando o mandamento de Deus. Mas no fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Depois que a Eva ficou insegura quanto à natureza do mandamento, o cenário se tornou completo para a atuação final da serpente. Em consequência disso, a serpente incita o ódio contra Deus. Disse a serpente à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. A serpente diz, porque Deus sabe, ou seja, Deus está escondendo algo de vocês, alguma coisa aí que vocês chegaram agora, eles não estão sabendo, vocês são novos aqui no Jardim do Éden e tal, né? Foi o que a serpente quis dizer. Além do ódio contra Deus, ela disse nas entrelinhas da conversa que Deus não era tão confiável assim, e que ela deveria experimentar o fruto para saber o que Deus havia escondido deles. Mas quem estava escondendo o jogo era a serpente, cujo plano era tornar a raça humana escravos dela por meio da desobediência a Deus, comendo do fruto daquela árvore, e não da árvore da vida, que ao invés da morte daria a vida eterna. Então, se tivesse comido da outra árvore, né, não teria acontecido isso. Muitas pessoas, ao ler essa passagem, dão uma de advogado do diabo e julgam o caráter de Deus, argumentando que, afinal, tudo que temos no mundo hoje passou a existir a partir de tal escolha feita por Eva e por Adão, e que, apesar de ter suas consequências, a coisa não foi tão ruim assim, afinal, a tentação foi inevitável.
Então, hoje em dia, irmãos, os satanistas estão usando esses argumentos, e até as pessoas incrédulas e ateístas, dizendo, não, o homem evoluiu, o homem hoje tem tecnologia, então essa árvore do bem e do mal acabou fazendo bem. Uma dessas pessoas que faz isso é um tal do senhor chamado Steven Spielberg, não sei se vocês já ouviram falar. Ele usa esse argumento aí, tá? De que a tecnologia é boa. O outro é o Elon Musk, tá? Que a tecnologia é boa, vai redimir a humanidade e assim por diante, tá certo? Bom, então, eles não entendem a vertente da redenção, né, que é feita por meio de Jesus, não entendem mesmo. É um caminho perverso e cego, né? É preciso observar que o relato contido no Gênesis sugere que o mundo espiritual e material estava fundido em um só, não existindo, portanto, separação entre os objetos em cena e seus significados espirituais, né? Tais como a serpente, né, tinha significado material espiritual, a árvore do bem e do mal era uma árvore, né, etc. Ao que parece, a árvore do bem e do mal tinha íntima relação com a serpente, talvez fosse o seu próprio alimento, né? Logo, o conteúdo espiritual da árvore poderia estar muito bem representado pela personificação do mal na pessoa da serpente. Ou seja, o conteúdo de uma é a personificação da outra. Contudo, o homem, em seu estado de inocência, não percebeu tal relação, tampouco percebeu o caráter que possuía a serpente e que tipo de conteúdo espiritual o homem que comesse da árvore ia herdar. Portanto, o estabelecimento da ordem ou desordem natural proveio do mundo espiritual. Dessa forma, podemos concluir que a advertência de Deus quanto a não comer do fruto do bem e do mal estava ligada ao fato do homem vir a tornar-se um pecador por excelência, pois com o salário do pecado é a morte, Romanos 6:23, o resultado era inevitável. Alguns teólogos colocam Deus como um moralista sádico que criou a proibição de não comer apenas pelo simples prazer de ter o domínio sobre o homem. Eu já vi muitos católicos, padres, falar isso. Não, isso era só um mandamento só para ter o homem sob controle. Isso tem muitas afirmações de teólogos que são estúpidas. Eu já vi em vários documentários na internet, né? Principalmente no History Channel, quando eles vão entrevistar esses teólogos a respeito de origem extraterrestre, eles falam cada absurdo, meu Deus do céu. Tá? E teólogos professores de faculdade, que formam pastores, que formam padres, que formam bispos, que formam pessoas aí. Isso está totalmente contrário ao princípio do livre-arbítrio. É como dar asas a um pássaro e querer que ele não voe. Ou seja, Deus não age assim. O perigo é real, como é ainda hoje. A proibição de Deus não era vazia, portanto está descartada a possibilidade de que o teste de Deus para Adão consistia apenas na proibição de comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. A proibição estava baseada no fato de que o conteúdo da árvore e do seu fruto era danoso para o homem naquele atual estado. É tanto que o espírito do homem morreu instantaneamente ao comer daquele fruto, sendo proibido de tocar na árvore da vida. Com o pecado do homem, o diabo ficou autocontido na natureza humana. Essa autocontenção foi tão profunda, o total, que esse novo universo maligno, como diria o Stephen Hawking, não possui bordas, ou seja, não há como cair fora dele. Outra forma de entender o resultado da queda foi que nós entramos nessa matrix de manipulação feita pela serpente, né? Por causa do filme Matrix, né, que o povo vive dentro do mundo manipulado por computadores. Eu fiz essa analogia hoje com o mundo no pecado. Está circulando uma teoria na física de que realmente nós estamos vivendo dentro de uma matrix. Aí algumas pessoas ficam tentando explicar a existência de Deus como sendo o cara que programou a Matrix. Não, a Matrix é resultado do pecado. Hoje em dia, por causa do pecado e do auto-engano, tanto o homem quanto o planeta estão fadados à autodestruição. E para enganar mais ainda o homem, Satanás quer resolver o problema do homem, oferecendo a ele o poder através da tecnologia e do consumismo. Satanás quer ser igual a Deus e oferece a todo homem o seu propósito, onde para ele a concepção de Deus é poder, mas sem amor. Ele usa e usará todo o artifício necessário para continuar a se apoderar do que Deus criou para si em amor. Deus não quer que o homem se perca, se tornando um agente Smith da Matrix. Quem assistiu o filme sabe quem é o agente Smith da Matrix, né? Uma espécie de demônio lá. Se tornando mais um software gerenciado pelo diabo. Então o homem
Hoje em dia ele se torna uma máquina gerenciada por Satanás, né? Deus quer que você e eu escapemos da Matrix pelo único meio que existe, isto é, pela fé em Jesus. Jesus é a árvore da vida, nos leva ao conhecimento de Deus pelo amor. Mas esse conhecimento de Deus está sendo construído em nós por meio de uma vida de fé em Jesus, né? Durante essa vida. Não é um software religioso a ser instalado em nós. Apesar da queda, é algo a ser construído pela fé dia após dia, pois não há como escapar dessa matrix para ter a vida eterna a não ser por Jesus. Não estou escrevendo isso porque talvez Jesus esteja perdendo terreno para o diabo e eu preciso ajudar a Jesus a recuperar súditos. Não. Estou escrevendo esse texto porque percebo o engodo satânico que causará a destruição de muitas pessoas caso não se arrependam. Esse Jesus é Deus em carne que tomou sobre si todas as consequências do pecado que nos acometeu pela nossa escolha ignorante da árvore do bem e do mal ao invés da árvore da vida. Bem, irmãos, então tem esses textos aí, né? Eu resolvi fazer esse comentário. Então estamos abertos aí para qualquer discussão e complementos de perguntas, tá bom? Então vamos parar aqui a projeção e ver se alguém se manifesta com alguma pergunta, tá bom? Algum comentário? Oi, irmã, paz do Senhor Jesus, como é que tá a Fortaleza? Tá bom, né? Deus que abençoe. Amém. Então, irmãos, esse capítulo, ele dá muito subsídio para nós nos atermos, né, às tentações. Nos apartarmos dessa tentação que está hoje aqui na humanidade. Né? Em Apocalipse 3:10 fala que haverá uma grande tentação da qual enganará todos na face da terra. A gente não faz ideia do que isso seja. Mas eu acredito que envolve a tecnologia, envolve o transhumanismo, envolve os extraterrestres, envolve tudo isso aí. Irmão Lucas. Oi. Então a serpente era um querubim? Pode-se dizer? Era um querubim. Lá em Isaías, fala em Isaías 14, eu acho que é. É, o 14, isso mesmo. É o 14. Então, os querubins são anjos que tinham forma de animal, né? Certo. Os anjos, eles não têm uma natureza como a de Deus, porque nós somos semelhantes a Deus. Certo. Os anjos, eles não têm essa mesma prerrogativa de semelhança. Eles têm poder... Isaías 14, qual versículo? Espera só um pouquinho, deixa eu chegar lá. 14, deixa eu ver aqui. É que eu vou dobrando as páginas da minha Bíblia na hora que eu vou procurar ele. Fica tudo dobradinho aqui. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva? Mas tem uma parte que fala, eras querubim ungido, estavas no Éden. Então acho que é Ezequiel, né? Em Ezequiel 31 fala sobre a árvore, que é ele também. Fala claramente da árvore. E, 28:14. 28:14. Ezequiel 28:14. Tu eras querubim ungido para cobrir-te, e te estabeleci no monte santo de Deus, e estava no meio das pedras afogadas andava. É isso mesmo. No 28:11, aliás, no 28:12, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Então essa era a tarefa. E no 31 vai falar que ele era a árvore. Isso, que ele era a árvore, exatamente. Agora, o que eu achei interessante hoje, irmão Lucas, foi Apocalipse 12:9. Certo. Quando fala que e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo, Satanás, o sedutor do mundo. E aí, quando nós vamos à referência do 12:9 na nossa Bíblia,
Nós caímos em Lucas. Ai, minha vista tá tão ruim. Tem Lucas 10, 18, né? e 12 também, eu acho. Lucas, abra aí, irmão Ciliano. Deixa eu ver se. Lucas. Dá para procurar o versículo aqui e postar para você. Lucas 10, 18. E disse-lhes: Eu via Satanás como raio cair do céu. Lucas 10, 18. Uhum. Exatamente. E também, E aí, pode falar. em Gênesis 3:1 vai falar que ele é a serpente, né? Sim. É a referência do 3:1. 3, É Apocalipse 12:9. A 3:1 também fala que é a referência 12:9 e a 20, versículo 7. certo. O que é muito interessante. Agora sim, falando com relação à referência da árvore, a referência da serpente, quando Deus realmente estava colocando ali para o homem o aviso de cuidado com o relacionamento. Então, com tudo que tem dentro do jardim, você pode se relacionar menos com ele, porque ele já tinha a mente totalmente destruída, deturpada, e agora o que iria acontecer? Ele iria deturpar também a mente perfeita daquele homem que Deus tinha feito, né? E isso que é mais preocupante, porque a palavra de Deus nos adverte sobre o ouvir. O tempo todo o Senhor Jesus fala: as minhas ovelhas me ouvem pela minha voz. Se atentamente ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, a fé vem por ouvir e ouvir da palavra de Deus. E daí o Senhor vai Eva e dá ouvido justo para a serpente. Vai entender um negócio desse? Deus falou, cuidado. E o fruto começou a ser gerado pelo ouvido dela. Porque se a gente parar para pensar a parábola do semeador, o Senhor Jesus vai explicar para os discípulos dele. A vós foi dado conhecer os mistérios do reino, a eles não. E ele vai falar que a semente é a palavra. Se a semente é a palavra e ela gera frutos, vamos colocar que ela comeu um fruto literal, porém, ele já tinha sido gerado o fruto do pecado no coração dela. Então, quando a gente vai executar o pecado nasce primeiro aonde? É essa que é a grande questão que tem que estar alertada do nosso coração. Quando Jesus fala sobre adultério, ele vai advertir o homem que o adultério começa pelos olhos, pela cobiça. Então, foi com a Eva, né? Oi? É o que aconteceu com a Eva, né? Sim. Foi gerado primeiro no ouvido. Porque se ela estivesse andando ali e ouvisse a voz da serpente e continuasse a jornada dela, falasse assim: olha, eu não vou poder perder meu tempo não, porque eu sou uma mulher ocupada, eu tenho muitos afazeres, então tchau, né? Sim, sim. O que foi que Jesus fez com a mesma voz? Porque foi a mesma voz. Satanás vai chegar para Jesus e vai dizer: está escrito, para que os anjos venham te servir. Ele fala, não só de... Aí Jesus vai falar, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus.
Amém. Então, em tudo que Jesus rebatia Satanás, ele dizia, está escrito. A gente abre aqui Mateus 4, é muito claro isso. E essa é a advertência que ele nos deixa. Cuidado com o que a gente para ouvir. A gente tem que ter um filtro, sabe? Porque dependendo do que a gente ouve, ela gera fruto. Olha só. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse, se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o no pináculo do templo e lhe disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito. Aos seus anjos ordenará a teu respeito, para que te guardem. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece em nenhuma pedra. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, o que Satanás faz? Ele não vai trazer uma mentira. Ele vai trazer a verdade distorcida, porque ele falou para Eva o quê? Se comerdes do fruto dessa árvore, certamente serás semelhante a Deus. Mas quando a gente vai para Gênesis, capítulo 1, versículo 26, o que está escrito? Façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Então, se façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, o que Satanás falou para Eva? Ele distorce a verdade. Essa que é a grande questão. Ela não tinha consciência da identidade dela. E ele continua fazendo isso no seio da igreja. A igreja não sabe quem é, a sua identidade. Quando a igreja finalmente descobrir a identidade dela, ela vai quebrar a autoridade de Satanás. Porque quando nós estamos unidos em oração, clamando a Deus em um propósito, o inferno cai. Vamos lá para o Egito. Aquele povo ficou 400 anos escravo, não foi? Sim. No dia que eles lembraram do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó, eles começaram a clamar. Em uma única voz, clamando, orando a Deus, pedindo a Deus. E o que foi que aconteceu? O socorro veio. Essa que é a grande questão. E essa passagem do jardim é uma coisa muito interessante, né? Porque as pessoas acreditam que o jardim se chama Éden. Mas Éden é o nome deste planeta que vivemos. É o nome de um planeta que foi dado o nome por Deus. O jardim era do Éden. Sim, Do sim. Éden. Não o jardim do... O nome do jardim era Éden. E o que acontece? O jardim era local de relacionamento. Era o local que Deus descia na terra e ia falar com o homem face a face. Quando o irmão Lucas fala a questão das vestes, as peles que Deus prepara, eu creio, irmãos, que o homem vivia em corpo de glória nesse período. E ali ele começa agora a degenerar. Ele começa agora a criar corpo humano, né? Agora ele vai ter vestes humanos. O homem vivia no Kairós. E o que é viver no Kairós? O Kairós é a eternidade. Quando ele peca, o que o Senhor vai falar para ele aqui em Gênesis capítulo 3? O que ele fala? Tu viestes do pó, tu pro pó voltarás. É ou não é? Irmã, Oi, Sim. André, pode falar. sabe o que acontece? O mundo hoje está tão distante do mundo espiritual que ele não visualiza nada, né? Não, tá difícil, irmão. Você sabe que ontem depois da oração,
que nós fizemos de manhã, eu fui tirar um cochilo porque eu tinha passado a noite com muita dor de cabeça. Aí saiu do meu quarto uma pessoa com uma bandeja, passou pela porta e subiu. O que acontece? Deus tinha... aquela bandeja estava cheia de papelzinho, como se fosse um monte de pedidos, né? Então a realidade espiritual, ela estava muito presente no mundo antigo, sabe? Até porque, né? A fé ela é uma coisa tão simples, mas com a tecnologia e com a incapacidade do homem, de entender que Deus é sobrenatural, não é natural, então ele quer materializar tudo, né? E quer colocar o seu pensamento. A parte da filosofia da Grécia, que é totalmente mundana, totalmente diabólica, ela entra no coração do homem e a razão do homem quer prevalecer dentro ainda da nossa crença. Como que pode? Eu não tenho como justificar a minha fé, porque a minha fé é algo que não se justifica pelas leis humanas. Eu creio num Deus que eu nunca vi. Eu creio que ele é real. E se eu nunca o ver, que eu sei que eu verei, ainda assim eu iria crer nele. Porque o meu corpo, o ar que eu respiro, confirma que ele é Deus. Então, estão querendo tirar a autoridade de Deus até das coisas que é dele. Isso me deixa louca. Agora, outra questão, viu, irmão Lucas? Eu questiono uma coisa. Se Eva não tinha filhos, por que... Vamos agora usar bem uma colocação aqui, tá? Me corrija se na Bíblia em hebraico estiver diferente, porque aí sim eu mudo minha opinião. Deus fala para Eva: multiplicarei as dores do teu parto. Se a gente vai olhar lá em Gênesis 1, voltando, né? Gênesis 1, no versículo... cadê, meu Deus? 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Eu acredito, Andréia, não justificando na palavra, mas dentro de mim, que o jardim era um local para que o governador da terra tivesse relacionamento com o dono de tudo. Então, ele teria autorização para entrar lá. Porque, veja bem, Deus vai colocar uma espada flamejante impedindo a entrada. Se havia uma entrada, havia uma saída, concorda comigo? Então, o homem tinha livre acesso ao jardim. Porém, na Terra, ele já estava vivendo no Kairos. Como o irmão disse, um dia para Deus é como 1000 anos. Porém, na hora que ele pecou, o que é o pecado verdadeiro de Adão? Foi comer o fruto? O verdadeiro pecado de Adão foi quando ele chega na presença do Senhor, ele vai chegar para o Senhor e vai dizer: eu não tenho nada a ver com isso, viu? A culpa é da mulher que tu me deste. Então, cadê o arrependimento daquele homem que precisava chegar para o Senhor e dizer: olha, realmente, tu me destes uma ordem, mas olha para a pequenez do teu servo, porque fui infeliz e não te obedeci. Ele não vai falar isso. Ele vai dizer: a culpa é da mulher que tu me deste. Jesus vai descer as águas do batismo de João Batista, chamada águas de arrependimento. Qual era a natureza de Cristo? Mas ele desce as águas do batismo de arrependimento porque em Gálatas ele é chamado de segundo Adão.
E o segundo Adão tinha que anular o que o primeiro tinha feito. Aí que nós vamos começar a entender a contextualização de tudo. Porque o que vai acontecer então? Tu viestes do pó tu voltarás. Cronos! E vai dar tempo de vida para o homem. E aí o que está acontecendo? Tempo cronológico. As pessoas falam que foram os gregos que criaram. Quem criou foi Deus. A partir do momento que o homem saiu do seu kairós. E é tão lindo a restauração do reino de Deus aqui na Terra através de Jesus Cristo. Porque daí agora nós voltamos a viver no kairós. Porque nós estamos ainda na carne, no Cronos. Mas ao fecharmos os olhos, nós vamos para o kairós, porque Jesus é a eternidade. Quem puder, abra a Bíblia. 1 João, capítulo 5. Está aqui escrito. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. 1 João, capítulo 5. Ai, glórias a Deus. E o testemunho é este, no versículo 11, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Você vê que coisa mais maravilhosa, mais perfeita. Jesus é a vida eterna. Ele é a reconciliação perfeita do plano perfeito de Deus. Por isso que a gratidão a Cristo é enorme. Porque se não fosse por Ele, nós não voltaríamos para o kairós. E Deus não vai anular o plano perfeito dele. O plano perfeito de Deus é a sua criação estar com Ele na eternidade. Esse é o plano de Deus. Mas hoje nós tivemos quem? O Rei da Glória encarnado como segundo Adão para anular o que o primeiro fez. E nós estamos aqui, ó, 1 João 5, versículo 11. Essa passagem do Éden, ela é muito, mas muito, muito profunda. Aqui há revelações que nós não, sabe, não podemos... E Deus é tão misericordioso que você pode ler a Bíblia umas 100 vezes, 300 vezes, que quando você voltar num versículo, aquele versículo vai ter revelação. É o rema, é o Espírito Santo trabalhando. O Espírito Santo, ele nos revela na hora certa, no tempo certo, no tempo em que nós saímos de filhos pequenões para sermos ruios, filhos que são mimadinhos, que estão engatinhando, tomando leitinho, e aí começamos a querer comer alimento sólido, a gente não quer mais papinha, a gente quer mergulhar nessa grandiosidade do Deus vivo. Ele é maravilhoso. E a outra questão que eu falei, eu creio sim que Eva e Adão tinham filhos antes de Abel e Caim. E agora, Abel, ele ainda representa a parte espiritual do homem e Caim a parte caída. E nós vamos enxergar isso no caráter dos dois. Eu não posso entrar, né? Porque é quinta-feira. Vai deixando aí que eu abro a boca. Vai me cortando, irmão Lucas. Porque aqui já é para outra aula, né? Mas... Então, irmãs, é o seguinte, tem uma categoria de anjos... Pode falar. Tem uma categoria de anjos que se chama Ishmins. Ishmins são homens. São aqueles que vieram conversar com Adão, com Abraão, né? Aquele que entregou o pão para Elias, e assim por diante. Então, eles assumem forma humana. O que teve com
com Ló e tal, eles já formam forma humana. Então, é assim, os judeus, né, na verdade, eles usam do hebraico como uma ferramenta para destrinchar esses mistérios que estão contidos, codificados nas palavras. Porque as palavras, elas foram criadas por eventos muito específicos que esclareciam o conteúdo de uma forma muito profunda. Então, hoje em dia, você pega a palavra bênção. O que é bênção? É uma coisa abstrata. Mas no hebraico, a palavra bênção é ajoelhar-se, entendeu? Glória. É muito prático, sabe? Assim, é muito pão, queijo. É muito ali pegando nas coisas, nos acontecimentos mesmo. Então, como eles têm essa possibilidade de se transformar em homens, né? E, inclusive, a nossa redenção, quando ela acontecer, vai nos dar a mesma capacidade que deu para o corpo do Senhor Jesus Cristo, que é de entrar num ambiente sem precisar entrar pela porta, como ele aconteceu ali na ressurreição. É corpo glorificado. O corpo glorificado não segue mais essas regras da matéria, segue as regras do Espírito. Então, nesse sentido, né, existe essa especulação de que há uma categoria. Nós vamos encontrar essa passagem, irmão Lucas, que você acabou de dizer, também em 1 João, no capítulo 3, que diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e isso somos de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Aí no 2 ele vai dizer: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou como haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Olha que isso aqui é uma revelação maravilhosa e tem tudo a ver com o que você acabou de dizer, né? Então, o que está acontecendo? 1 João, capítulo 3, versículo 2. Que ainda não sabemos como haveremos de ser. Quer dizer que a gente não tem nem noção de como seremos. Mas no dia que seremos como ele, veremos como ele é. É maravilhoso. Isso é. E esse aí é muito melhor que qualquer transhumanismo, né? É o que eu já falei para os meus alunos. Eu falei: olha, vocês estão aí numa sociedade que daqui a pouco vocês vão fazer chip, implante de chip no cérebro, para acessar o Google, para acessar isso, para ter conhecimento, para rolar a página na sua própria visão aqui, na sua própria retina, rolar a página do Google, porque o chip vai... E Deus promete um corpo glorificado muito mais avançado do que tudo isso aí, né? Eu falo isso para meus alunos, para poder despertar curiosidade para eles. Então, voltando no assunto aí dos Ishmins, então, é uma hipótese, né, de que o plano de Deus, no sentido de Adão e Eva gerarem seres espirituais, tivessem essa componente de poder penetrar na matéria, né, e no espírito ao mesmo tempo. Então, quando os anjos vêm visitar Abraão, né, 2 anjos seguem para Sodoma e Gomorra, e o Senhor, que é um dos seres, né, que tem forma corporal e que se apresenta ali, eles comem com Abraão, né? Então, essa manifestação de Deus ali, né, aqueles outros anjos ali que foram para frente, né, é considerado como sendo dessa categoria, dos Ishmins. E é possível que Adão e Eva tenham gerado Ishmins, né, que era esse tipo de anjo. É só uma especulação, não estou afirmando categoricamente nada, é só uma especulação judaica, que existe isso. Por causa do quê? Por causa dessas aparições em forma humana, né? Até mesmo Paulo fala nas cartas que muitos, por não perceberem, né, hospedaram anjos. Tá? E ele está falando de anjo mesmo, não é anjo pessoa bondosa, não. Então, irmão Lucas, eu tive uma experiência há uns 22 anos atrás. Eu tinha uma vizinha
que a família dela é evangélica, conhecedora da palavra, e a sobrinha dela com 14 anos, ela não namorava, porque quando um filho nosso está namorando, a gente espera qualquer coisa, né? Estando ainda neste mundo. Mas, enfim, a menina apareceu grávida, e o pai ficou muito desesperado, parou de falar com a filha, e a criança nasceu, o pai se apaixonou pela neta, ficou encantado com a neta, porém rejeitava a filha, né? E aí a filha, quando fez 18 anos, conheceu um rapaz, começou a namorar, estava pronta para casar, e ela desistiu na última hora do casamento. Daí, eles foram para a casa da minha vizinha, num churrasco, e a menina ficou em casa. E a neta foi junto com eles, a filha da filha deles. E ela começou a ouvir voz que dizia assim: vai lá no quarto que tem aquele veneno de rato, ele tá ali, ó, no guarda-roupa, no cantinho, assim, assim. E ela falava assim, mas eu não quero. Ah, você é covarde. Se você fosse uma mulher corajosa, faria isso. E daí ela começou a guerrear contra aquela voz, sabe? Até o ponto que a voz falava intensamente no ouvido dela. E aí ela falou assim, olha, coloca na água, é mais fácil. E ela colocou na água e tomou. Assim que ela terminou de tomar, ela virou para Deus e falou: meu Deus, me perdoa, porque eu não quero isso. Me perdoa. E ela pegou um passe de ônibus, entrou no terminal, pegou o ônibus para ir para a casa da minha vizinha. Enfim, a história para aí vai aparecer a outra parte da história. Tá minha vizinha no churrasco na casa dela, de repente toca a campainha. Quando ela corre para atender a campainha, eram dois homens, dois rapazes, com a sobrinha dela nos braços. E eles dizem assim para minha vizinha: corre para o hospital porque ela tomou veneno de rato e ela vai morrer. E aí a minha vizinha grita para todo mundo vir socorrer. Ela era muito magrinha com a menina no colo, porque eles colocaram ela no colo dela. Quando ela vira, cadê aqueles meninos? Não estavam mais lá. E ela foi para o hospital, teve consequências do que aconteceu, fizeram a lavagem, né? Tudo, teve queimadura interna, tudo, mas ela sobreviveu. E o que ela se lembra? Ela se lembra pegando o ônibus e não lembra mais nada. E eles levaram ela até a porta da tia. Eu creio que foram anjos do Senhor, porque ela pediu socorro. Ela clamou por socorro. Ela falou para Deus: eu não quero morrer. E aí a gente vai entender pessoas que estão em processos de depressão, por que acontece? Começa uma opressão na mente, ele começa a falar muita coisa na mente da pessoa, a ponto da pessoa acreditar que é ela que está pensando naquilo. Muita gente fala: minha voz interior. Que voz interior, caramba? Só tem duas vozes que você vai ouvir. Ou você vai ouvir a voz do Espírito Santo, ou vai ouvir aquele demônio perturbando a sua mente. E aí, no caso daquela menina, foi Deus, porque ela chegou e falou: eu não quero morrer, me perdoa, Senhor, e clamou por socorro, e pegou aquele passo e pegar o ônibus. E é lindo demais, porque o Senhor diz: clama a mim, responder-te-ei, clama a mim, e a resposta vem. E aí que você falando que um anjo pode pegar a forma humana, eu tenho certeza. Como também eu já tive certeza de ter falado com o próprio diabo, parecendo que é uma pessoa, porque eu olhei no olho, quando ele olhou no meu olho, ele foi embora. Pois é. Então é isso, irmãos. Eu vou aqui, já estamos às 10 horas, eu vou parar a gravação por aqui, não fique muito longo, mas se ainda tiver algum comentário. Teve o irmão Arthur, que ele entrou e saiu, né? Pessoas que entraram e saíram aí. Ok? Mas é isso mesmo. Então, vocês viram aí essa ilustração que eu estava mostrando aí? Olha só aqui essa ilustração que eu estava mostrando. Aí, ó. O Jardim do Éden, o tabernáculo, né, no céu, o Jardim do Éden e o tabernáculo na terra, né? Esses três têm uma relação
entre eles, né? Então, algumas pessoas contam que antes de chegar no trono de Deus, eles passam por esse jardim, tá? Pessoas que tiveram arrebatamentos, né? Passam por esse jardim aí. Tá bom, irmãos? Mas podem continuar conversando, não precisa, só por causa da capacidade aqui do meu computador e do que eu vou encerrar aqui a gravação, tá bom? Se as perguntas ficarem boas e as respostas, os comentários ficarem bons, eu vou